Saúde os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está no canal EBD, Palavra de Vida para você. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós estaremos estudando a lição de número 3, referente ao terceiro trimestre aqui da Igreja Assembleia de Deus. Eu sou o professor Edson e, pela misericórdia do Senhor, sou o diácono e superintendente da escola dominical aqui da nossa congregação local. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 3, que tem como tema Preparativos para a Conquista. Esta lição é da data do domingo do dia 19/7. Nós estamos estudando a revista que tem como tema Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. O comentarista é o pastor Reinaldo Odilo. Hoje, então, nós estaremos aqui dando sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Lembrando aos irmãos que as duas aulas anteriores já estão no meu canal, estão lá no meu canal, numa playlist do terceiro trimestre de 2020. Os irmãos podem estar acessando essas duas lições, porque uma lição é sequência da outra. Nós estamos estudando nesse trimestre o livro de Josué, 24 capítulos que irão edificar com certeza a vossa vida. Então aqui, irmãos, caminhando para o texto áureo da nossa lição de hoje, diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Este texto está lá em Provérbios, capítulo de número 21, no versículo de número 31. A nossa verdade prática vem dizendo: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. Aqui eu gostaria de estar comentando aos irmãos a respeito do tema da nossa lição de hoje, preparativos. Eu achei interessante esta palavra colocada pelo comentarista da lição. Quem não se prepara, irmãos, para uma grande conquista, para uma batalha, ou para uma prova, para um vestibular, para algo que irá enfrentar como desafio? E assim também é com as bênçãos do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós pedimos as bênçãos para Deus, só que nós esquecemos de fazer a nossa parte, que é nos preparar. E aí, quando Deus nos dá a bênção, nós, pela nossa incompetência, vamos colocar essa palavra, nós acabamos deixando esta bênção sair pelos nossos dedos. Porque a Bíblia vem dizer no próprio livro de Provérbios que as bênçãos do Senhor são o que enriquece e não trazem dores. Então, se você está esperando uma bênção da parte do nosso Deus, se prepare, porque com certeza Deus já tem a parte dele preparada. E é isso que nós estaremos estudando na lição de hoje. Como Josué se preparou, como ele preparou o povo, como ele juntou ali as pessoas, os cooperadores que iriam estar ajudando ele. São algumas características de um bom líder, como nós vamos ver a respeito de Josué. E sobre a nossa verdade prática, irmão, Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória é do Senhor. Nunca, irmãos, eu venci, eu conquistei. Não. Querendo Deus e Ele nos dando este querer, esta permissão do seu querer, nós conquistamos as nossas vitórias. Mas a glória é toda do Senhor. E como diz aqui o texto áureo, o cavalo prepara-se para o dia da batalha. Nós sabemos que o cavalo é um animal domesticado pelo homem, um animal aí de muita força. E não adianta nada, como nós veremos nos tópicos posteriores, este cavalo está bem preparado, se o Senhor não estiver ali à frente dessa batalha, como nós veremos, uma das derrotas ali de Josué. Eu acho interessante, como nós estudamos em aulas anteriores, que Josué, irmãos, ele deixa registrado tanto os seus acertos quanto também os seus erros. Para quê? Para que nós pudéssemos estar aprendendo a nos tornarmos cada vez melhor
perante o Senhor. Amém? Então, caminhando aqui, irmãos, para a nossa parte introdutória, lembrando aos irmãos que o currículo, né, da revista da classe dos adultos aqui deste trimestre, ele tem seus 3 tópicos, cada tópico com os seus subtópicos, e nós sempre procuramos trazer uma aula prática, uma aula clara e uma aula bem objetiva. E principalmente, né, irmãos, uma aula bem prática, com aplicações do nosso dia a dia, porque é assim que nós crescemos, né, como a palavra do Senhor diz, diante de Deus e também diante dos homens. Então, aqui na nossa parte introdutória da nossa lição de hoje, eu quero destacar aos irmãos aqui que a promessa que há séculos pairava sobre a nação, agora tornar-se-ia realidade. Os hebreus sabiam que, como no episódio do Mar Vermelho, Deus precisava intervir fortemente para que eles pudessem entrar na terra prometida. Então Josué ordena ao povo pela fé que façam os preparativos para atravessar o Jordão e conquistar essa herança. Esta parte introdutória, os irmãos podem estar conferindo na nossa leitura bíblica em classe, está lá no capítulo 2 do livro de Josué, versos 1, 9, 11, 23 e 24. Essa parte de introdução da nossa lição de hoje. Caminhando então aqui, irmãos, para o tópico de número 1, que tem como tema: Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Primeiro subtópico: provede-vos de comida. Está lá, né, no verso de número 11. Josué, capítulo 1, verso de número 11. O livro de Josué narra a história da saga dos hebreus rumo a Canaã. Irmãos, foram 40 anos de muita luta, muitos milagres da parte do nosso Deus, muitas rebeliões também, surpresas e decepções para o povo. Aqui, o autor da revista ainda vem dizendo que Josué reuniu os príncipes do povo e deu-lhes uma ordem. Qual ordem foi essa? Está lá no verso de número 11. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida. A provisão de alimentos, essa provisão de alimentos, tanto era ali, dizem os estudiosos ali, da própria Transjordânia, onde o povo estava acampado, como também se dava através do próprio maná, como nós estaremos vendo na referência de Josué, capítulo 5, no versículo de número 12, que vem dizendo: e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram do fruto da terra de Canaã. Ou seja, irmãos, aqui eu gostaria de frisar aos irmãos que a palavra do Senhor vem dizendo que a provisão de alimento aqui, tanto era o maná, que só cessou, segundo a própria palavra do Senhor, quando eles adentraram ali a terra de Canaã, e depois que eles começaram a colher desta terra. Olha como Deus, irmãos, é um Deus de provisão. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui com os irmãos: Deus só cessou o maná depois que o povo começou a comer do fruto da terra que ele havia dado. Isso fala muito forte ao meu coração, irmãos. Por quê? Porque Deus só vai retirar de nós alguma coisa quando ele tiver algo já cumprido, a promessa, né, o algo que ele nos prometeu que daria. Esse é o Deus que nós servimos. Você pode glorificar a Deus por isso? A palavra do Senhor vem dizendo que no dia seguinte, após eles terem comido do fruto da terra, é que esse maná ele cessou. E o que eu acho interessante aqui também, que o autor da revista coloca e destaca, é que Josué reuniu os príncipes do povo. Ou seja, irmãos, Josué ele reúne aqui os ajudantes dele, porque assim como Moisés, ele havia aprendido com Moisés, ele sabia que sozinho ele não conseguiria fazer nada, ele não poderia resolver tudo sozinho. Aqui eu já quero também, como um segundo ponto, dizer a você que é líder: não seja centralizador, você precisa de ajuda.
Você precisa separar ali pessoas da sua confiança para poder estar te ajudando. E o autor da revista ainda coloca aqui, irmãos, que o nosso Deus, ele sempre separa e prepara cooperadores para estar ajudando a quem ele selecionou, a quem ele determinou, a quem ele colocou como líder. Então, irmãos, que esta palavra, estes 2 pontos deste primeiro subtópico, possa achar guarita no seu coração. Primeiro ponto, Deus é um Deus de provisão. Eu profetizo na sua vida que não há de faltar nada e que Deus tem o melhor para você. O povo podia até estar ali, irmãos, enjoado de tanto comer o maná, mas este maná só cessou quando eles começaram a colher do fruto da terra que Deus havia dado. Tem coisa nova, tem novidade chegando para você. Não se prenda, não se prenda. Deus toca no meu coração de dizer, não se prenda ao alimento velho, vamos dizer assim, ao alimento antigo, quando Deus já terminou este alimento. Não olhe para o alimento antigo. Por quê? Porque Deus tem o melhor da terra para você. Se você crê, diga amém. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. O segundo subtópico, irmãos, diz assim, convoque as tribos. Os guerreiros da tribo de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés deveriam ser convocados para atravessarem o Jordão e lutarem também pela herança de Deus. Mas uma parte ficaria para proteger as mulheres, as crianças, bem como o patrimônio que estava na Transjordânia. Aqui neste tópico, irmãos, Deus tocou meu coração em dizer, olha a preocupação de Josué em proteger o seu patrimônio. Qual é o seu patrimônio? O nosso maior patrimônio, irmãos, é a nossa família. E Josué manda uma parte de guerreiros, mas a outra parte fica para cuidar das mulheres, das crianças e ali também, né, do patrimônio material, vamos dizer assim, que já se tinha ali. Mas olha, irmãos, aqui o que Deus toca o meu coração, proteja a sua família, que é o seu maior patrimônio. Amém? Terceiro subtópico, irmãos, diz assim, seja fiel ao comandante. O autor da revista, ele vem dizendo a nós, de nada adianta ter uma bela estratégia e um formidável exército se as pessoas não estão dispostas a obedecer ao guia. E ele ainda coloca, este é um dos segredos da arte da guerra. Deus já tinha anunciado sua fidelidade a Josué. Nós podemos ler essa referência em Josué, capítulo de número 1, no verso de número 5. E agora o povo anunciou seu compromisso em obedecer ao líder. Josué, capítulo 1, no verso de número 16 ao verso de número 18. Aqui, irmãos, os hebreus estavam confiando o destino de suas vidas a Josué. Por isso, eles pedem 2 coisas. A primeira coisa que o povo vai pedir a Josué. Vamos lá estar lendo Josué, capítulo de número 1, no verso de número 17. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Então, a primeira coisa que o povo pede a Josué para confirmar ali a sua obediência a ele, que Josué agradasse a Deus. Por quê? Porque quando nós agradamos ao nosso Deus, o nosso Deus, ele é conosco nas nossas empreitadas. E a segunda coisa que o povo pede a Josué, irmãos, está lá no verso de número 18. O povo diz assim, ó, todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. E olha só o que o povo fala. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Aqui eu entendo, irmão, que o povo estava dizendo assim para Josué, ó, dê o seu melhor de si. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor como líder. Por quê, irmãos? Porque um líder, ele tem que estar à frente, irmãos, com o quê? Com esforço,
com bom ânimo. Imagina você ter um líder que quando você leva uma ideia para ele, ele é o primeiro a falar para você, isso não vai dar certo não, isso eu já tentei, você não vê esforço desse líder, você não vê o bom ânimo desse líder. Logo, irmãos, as suas ideias, apesar, podem não cessar, mas você já vai começar a pensar se você vai compartilhar essa ideia com esse tipo de líder que sempre está na negativa, sempre está desanimado, né? Então, irmãos, que nós possamos aqui, dar o nosso melhor. Caminhando aqui para a síntese deste primeiro tópico, onde nós vimos aqui, irmãos, provede-vos de comida, né? Falamos aqui do Deus da nossa provisão. Falamos aqui também que precisamos, como líder, termos cooperadores e que Deus prepare, irmãos, pessoas para estarem nos ajudando, nos abençoando, como eu vou citar exemplo nos tópicos posteriores. Também falamos aqui do patrimônio que nós temos, que nós devemos sim sair para trabalhar, sairmos para granjear, sairmos para adquirir as bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida, mas que nunca devemos deixar a nossa família desguarnecida e desprotegida. Também falamos aqui, irmãos, que não adianta nada você ter uma boa estratégia, ter um exército grande, um exército numeroso, se os seus liderados não veem esforço, não veem o melhor de você, né? Então nós podemos trazer como síntese aqui, que todo esse comentário aqui, irmãos, eu achei interessante o verso de número 18, onde a palavra do Senhor vem dizendo, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. A herança de Deus só pode ser recebida por aqueles que a desejam. Deus tem herança para você, Deus tem bênção para você, mas você tem que querer tomar posse dessa bênção, amém? Caminhando aqui então, irmãos, para o tópico de número 2, os espias. 3 subtópicos também, vamos ao primeiro subtópico. Enviados para o reconhecimento da cidade. O autor da revista vem dizendo aqui, Josué enviou 2 homens de confiança, eu disse de confiança, para conhecerem o local em que a batalha seria travada. Essa conduta de Josué em conhecer as condições que seriam enfrentadas por suas tropas demonstra sua responsabilidade pessoal e atesta sua profunda dependência de Deus. Essas qualidades, dentre outras, fizeram de Josué um líder de excelência. Aqui, irmãos, eu quero destacar os irmãos aqui, primeiro, homens de confiança. Todo líder, irmãos, aquele que Deus levanta para estar à frente, seja do grupo de jovens, de adolescentes, seja da escola bíblica dominical, seja como segundo dirigente, seja como dirigente, esta pessoa, irmãos, ela tem que orar a Deus para Deus estar ali revelando pessoas para ela, pessoas que são de confiança. Imagina se Josué tivesse escolhido ali pessoas que não fizessem parte ali da sua equipe de trabalho, não desmerecendo A ou B, irmãos. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo. Mas já pensou, você manda uma pessoa para espiar a terra, como aconteceu com Moisés, os irmãos se recordam, foram 12 e só 2 voltou dizendo, não, tem obstáculo lá, tem gigante, mas Deus é conosco e nós vamos tomar posse dessa terra. Imagina agora Josué já sabendo do que tinha acontecido com Moisés, aí ele manda 2 espias lá que voltam e falam para ele, não tem condição, não vai dar. Não, irmãos, então ore para que Deus coloque pessoas de confiança, para que você possa ali, tomar uma opinião, dividir uma opinião, né? Um líder, já disse isso, ele tem ali, dentre tantas qualidades, a primeira, irmãos, é que ele tem que diagnosticar a sua equipe. E olha aqui Josué, fazendo a parte dele. Deus nos garante a bênção e a vitória, mas a nossa parte, irmãos, nós temos que fazer. Deus, o próprio Deus havia dito a Josué, olha, eu serei contigo. Onde você colocar a planta do seu pé, serei contigo, assim como fui com meu servo Moisés. Então, Josué podia ter se acomodado e falado, não, Deus falou que é comigo, que vai me dar a vitória, eu vou entrar lá de qualquer jeito, como nós vamos estudar aqui o que aconteceu, e
Beleza, já está garantido. Não, irmão. Josué, como um bom líder, ele manda as pessoas lá, os 2 espias. Para que ele fez isso, irmãos? Para conhecer o campo de batalha, para saber onde ele estaria entrando, onde ele estaria pisando. Este é o primeiro ponto que eu quero colocar aqui com os irmãos. E um segundo ponto aqui, irmãos, é que apesar dele mandar os espias lá, ele, aqui nós vemos a responsabilidade dele com os liderados dele, com o povo que ele estaria colocando para adentrar ali, para batalhar. Não, eu vou querer saber com quem eu estou batalhando. E o segundo ponto aqui, irmãos, também de muita importância, qual é? Josué sabia que ele tinha que ter total dependência de Deus. Que nós possamos, como líderes, ter total dependência do nosso Deus para todas as ações, todas as atitudes, seja ela no seu trabalho, seja ela na família, seja ela na igreja, somos totalmente dependentes de Deus, né? Querendo Deus, faremos isso ou aquilo. Amém, irmãos? Caminhando aqui para o segundo subtópico, os espias são descobertos. A princípio, a missão não foi descoberta, mas, ao cair da noite, foi comunicado o caso ao rei de Jericó, que imediatamente mandou seus soldados à propriedade de uma prostituta chamada Raabe. Os espias estavam hospedados lá, mas a mulher não revelou a presença deles, salvando suas vidas. É interessante como Deus usa pessoas improváveis em lugares inusitados para estabelecer o seu querer. Aqui, irmãos, Deus me toca o coração em dar um testemunho aos irmãos. Eu estava com este trabalho, né? Deus colocou este propósito no meu coração e por várias vezes eu orando a Deus perguntei, Senhor, tamanha é a dificuldade, né? Para que nós possamos continuar gravando videoaulas, fazendo a sua obra. Os irmãos sabem, não é fácil, o inimigo se levanta, Deus vai nos dando vitória, nos dando graça. E por fim, irmãos, fiquei sem o meu instrumento de trabalho. A minha webcam, ela veio a dar problema, a webcam do notebook, a imagem muito ruim. E aí eu falei, bom, vou, pela misericórdia de Deus, montar uma outra máquina. E aí fui atrás da webcam. Resumindo, irmãos, encontrei uma webcam já usada lá em Americana. Quando eu decidi ir lá buscar esta webcam, chegando lá, né, um irmão em Cristo, também diácono, ele me disse assim, olha, quando eu vi você, né, conversando com você, Deus tocou o meu coração e eu saí de manhã para fazer umas compras aqui em casa e já procurei uma webcam nova para te dar junto com essa, só que eu não encontrei. Então, você está fazendo um trabalho para Deus, não pare de fazer este trabalho. E eu estou comprando uma webcam, né, tocada aí por Deus, estou comprando uma webcam e logo ela estará chegando na sua casa. Irmãos, eu quero aqui agradecer a esta pessoa por esta bênção que está aí, por esses dias para estar chegando. E aqui o autor da revista ele coloca, né, como Deus usa pessoas, irmãos, inusitadas. Eu fui lá para comprar e quando eu fui pagar a webcam, acho interessante que a minha esposa falou, ô amor, você não vai pagar? Rapaz, eu falei, olha, ele não quis receber, ele me deu essa webcam e falou que era bênção de Deus e como eu expliquei aos irmãos, e tá para chegar uma outra. E só Deus, irmãos, para poder recompensar e para poder nos proporcionar esses tipos de experiência. Então, o que eu tenho para te dizer, Deus vai levantar pessoas na sua caminhada para poder te abençoar. E se você recebe esta palavra, glorifica o nome do Senhor. Amém? Caminhando para o terceiro subtópico, um testemunho para os espias. Ao falar com os espias, Raabe revela ter mais fé do que eles próprios. Olha o que ela vai dizer. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Essa referência está em Josué capítulo 2, verso 9.
ela ainda acrescentou: o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué capítulo 2, no versículo de número 11. E para a bênção ser completa, ela acrescentou uma informação valiosíssima. Qual foi a informação? O pavor de vós caiu sobre nós, e em ninguém há mais ânimo algum. Josué capítulo 2, no verso de número 9. Olha como Deus aqui, irmãos, ele trabalha. Aqui eu gostaria de dizer aos irmãos que às vezes nós vamos visitar uma pessoa, como fui essa semana, visitar um pastor, amigo meu, junto com a minha esposa, e ali ele enfermo, irmãos, ainda se recuperando de um acidente que sofreu e tal, mas que Deus tinha um propósito para este acidente, um testemunho muito lindo que espero em outra oportunidade estar contando aqui aos irmãos. E às vezes a gente se pega, irmãos, a pessoa, você foi ali visitar a pessoa, você foi ali orar pela pessoa, e daqui a pouco, se você não vigia, você começa a se lamentar para a pessoa, e a pessoa é que começa a falar para você: não, vai dar tudo certo, não, não fica assim não, não, continua, irmãos. Eu só estou dizendo isso aos irmãos porque é engraçado, se você não vigia, irmãos, a situação se inverte. E aqui nós podemos ver pela palavra do Senhor que a meretriz ali, a prostituta Raabe, ela ali cheia de fé, ela fala para os espias ali: não, não, nossa, o pavor caiu sobre nós, e nós sabemos o Deus a quem vocês têm servido, e nós não temos mais ânimo nenhum. Ou seja, pode chegar que a conquista ela será certa. Se inverte o quadro, né? Os irmãos aqui compreendem aquilo que eu estou passando debaixo de muito temor e tremor da parte do nosso Deus. Caminhando então aqui, irmãos, para a síntese desse segundo tópico, onde nós vimos aqui que Josué manda os espias para fazer o reconhecimento ali do campo de batalha, isso é importante, né? Nós vimos aqui também, irmãos, que os espias ali, a princípio, não foram descobertos, mas depois eles foram descobertos ali, e como Deus usa pessoas, irmãos, ainda hoje, para estar abençoando a nossa vida. Então seja você também um canal de bênção da parte do nosso Deus para a vida de alguém, né? Deus me toca o coração em dizer isso. Essa palavra tem endereço. Seja um canal de bênção, abençoe aquele ao qual Deus colocou no teu coração. E vimos aqui também que em momento nenhum nós podemos, diante da dificuldade, deixar que a nossa fé ela seja abalada. Aqui então, irmãos, o líder precisa conhecer seu campo de batalha, isto é prudência, mas também manter uma inabalável fé na promessa do nosso Deus, na promessa do Altíssimo. Amém, irmãos? Aqui então, caminhando para o tópico de número 3, nós vamos estudar um pouco agora, irmãos, sobre Raabe. Raabe, a heroína da fé, ou uma heroína da fé. Primeiro subtópico, uma mulher de fé. Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor a resgatou. Vou repetir porque é forte, irmãos. Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor a resgatou e fez da sua vida um instrumento em suas mãos. Sua ação é tão magnífica que lhe conferiu o status de heroína da fé. Vamos lá em Hebreus capítulo 11, no versículo de número 31. Hebreus capítulo 11, verso 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, ou seja, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Olha só, irmãos, aqui ó, eu tenho algo da parte de Deus para dizer aos irmãos. Os irmãos conhecem a história que depois ali, que Raabe, depois da invasão, né, de Jericó por Josué poupa a família dela, aí nós conhecendo a história, ela se casa com um homem de Judá, e aí ela gera, né, um filho, esse filho vem se chamar Boaz. Boaz posteriormente se casa ali com Ruth, assumindo a geração da linhagem real, vindo, né, a tornar-se ascendente do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Deus fez na vida
desta mulher que tinha uma vida promíscua. Deus me toca o coração em dizer agora, irmãos, a fazer um apelo a você. Eu não sei a condição de vida que você está tendo, a condição de vida que você está levando, se você está afastado ou se afastou dos caminhos do Senhor, seja qual for o motivo, seja qual for o pecado que você possa achar que é grande, eu quero te dizer que o nosso Deus é maior do que este problema, é maior do que esta situação que você está vivendo. E Ele tem uma história linda na sua vida. Basta que você aceite a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Não importa a situação que você está, não importa a situação que você tem vivido, que você tem passado. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus de transformação. Se alguém disse a você que para você não tem mais jeito, em nome de Jesus, eu repreendo esta palavra e digo a você e a toda a sua família, ainda há esperança. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Glória seja dada ao Cordeiro. Por quê? Porque Deus Deus elaborou o plano. Jesus Cristo executou o plano. E o Espírito Santo do Senhor é quem continua convencendo do plano. A Bíblia vai dizer em Lamentações, do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Mas Deus, em Cristo Jesus, Ele tem o poder, assim como Ele transformou a vida de Raabe e salvou toda a sua família, de transformar a sua vida também. Se você crê e aceita esta palavra, levante a sua mão e glorifique ao Senhor, dizendo, Senhor, eu te aceito como meu Salvador, né? Você ali então faça a sua confissão de fé aceitando Jesus, porque Ele tem poder para mudar a sua vida, assim como Ele mudou a minha vida. Caminhando aqui, irmãos, para o segundo subtópico, uma mulher de estratégia. A mentira de Raabe foi um pecado originado da fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente o Senhor e a sua lei. Olha só, pessoas amadurecidas espiritualmente resolvem situações complicadas com sabedoria e discrição, mas sem mentir, porque nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. Então aqui, irmãos, ó, um exemplo. Aconteceu com Abraão, quando foi questionado por Isaac acerca do cordeiro para o holocausto. Lá em Gênesis, capítulo de número 22, versos 7 e 8, os irmãos podem estar conferindo, onde Isaac ali pergunta, ô pai, cadê o cordeiro? E ali, né, Abraão, né, ele vai dizer a Isaac, Deus proverá. Olha aí, né? Deus proverá. Então, pessoas, irmãos, amadurecidas na fé, elas sabem, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nós não precisamos usar de mentira para poder estar saindo de uma situação aí, no caso aqui, neste exemplo, numa situação complicada. Por quê? Porque Deus vai nos dar a estratégia para que nós possamos estar saindo com a verdade e sem contar ali, sem dizer uma mentira. A Bíblia vai dizer que um abismo puxa outro abismo, né? Tem pessoas que contam uma mentira e depois ele tem que contar a mentira para sustentar a mentira que ele contou. E aí daqui a pouco ele nem sabe mais se é mentira, se é verdade, mas que isso fique longe da nossa vida. Amém, irmãos? Então aqui, ó, caminhando neste segundo subtópico, Deus abençoou a Raabe não por sua mentira, mas por sua coragem e pela sua fé. Como nós já lemos lá em Hebreus, ela faz até parte ali daquele capítulo ali dos heróis da fé. Terceiro subtópico, irmãos, vem dizendo, a mulher do fio de escarlate. Aqui o autor da revista coloca para nós, o fio de escarlate que pendia sobre a janela de sua casa no dia da invasão, em que a forte muralha caiu, apontava para a gloriosa salvação disponível a todos os homens que se arrependessem dos seus pecados, como vem dizendo a palavra do Senhor lá em João capítulo 3, no verso de número 16, faço questão
Sei que muitos irmãos têm esse versículo decorado, mas faço questão de ler aos irmãos por se tratar até do texto áureo da Bíblia, onde vem dizendo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu profetizo na sua vida, como já fiz o apelo aqui, irmãos. Deus tem o poder para mudar qualquer situação que você esteja passando. E aqui, o autor da revista ainda vem dizendo: o Senhor estava a cada episódio da saga do povo hebreu, apontando para o momento em que seu filho desceria do céu e, por amor à humanidade, nasceria de uma virgem e morreria numa cruz, trazendo a salvação. Ou glória seja dada ao nome do nosso Deus. Nós estávamos todos perdidos no pecado. E Jesus Cristo, ele desceu, abriu mão da sua glória, teve uma morte de cruz, e esta morte de cruz garantiu o passaporte para a nossa salvação. Então, aqui, como síntese desse terceiro tópico, caminhando para o final da nossa aula, nós aprendemos aqui, neste terceiro tópico, primeiro, uma mulher de fé. Nós explicamos aos irmãos. Depois, a estratégia que esta mulher de fé, ela teve ali, dada, creio eu, por Deus. E depois, nós aprendemos também, né, a respeito do fio escarlate, o que tipificava este fio, a salvação, né? Apontava para Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Aqui, irmãos, então, a honra concedida a Raabe de ser ascendente de Jesus apontava para a gloriosa salvação disponível a todas as pessoas que se arrependessem dos seus pecados. Caminhando para a conclusão da nossa aula de hoje, o livro de Josué conta a história de milhões de hebreus que estavam cheios de fé e unidos ao seu líder, esperando um milagre para atravessarem o Jordão rumo à terra de Canaã. Aqui eu quero frisar aos irmãos o resumo da nossa lição de hoje, né? Para isso, eles deveriam estar preparados. Deus, irmãos, ele nos garante a vitória, né? Ele nos garante a nossa bênção. Mas, no meu ver, irmãos, quem administra esta bênção debaixo da misericórdia de Deus e da total dependência de Deus somos nós. Quantas pessoas você não conhece que receberam uma bênção da parte do nosso Deus e de repente essas bênçãos, elas se esvaíram, saíram pelos seus dedos? Então, que em Cristo Jesus, irmãos, nós possamos estar preparados. Jesus Cristo, ele viveu 30 anos, vamos colocar dessa maneira, se preparando ali para o seu ministério de 3 anos. E tem pessoas que querem se preparar 3 anos, um exemplo, para viver um ministério de 30 anos. Não é desta maneira que o Mestre nos ensina. Amém? Querendo Deus, então, irmãos, nós estaremos aqui para a quarta lição deste trimestre, que tem como tema Vencendo os Obstáculos. Se está sendo bênção para você estas aulas, ore por mim, pela minha família, ore por este projeto, se inscreva lá no meu canal EBD, Palavra de Vida para você, deixe o seu like, deixe o seu comentário, eu leio, eu respondo os comentários, que Deus em Cristo Jesus possa continuar abençoando a você e a toda a sua família. Se você crê desta maneira, diga amém.